Eu saí, pessoal, de dividendos de R$1,10 para hoje mais de R$60 mil de dividendos recebidos nos últimos 5 anos. Então, isso são efeitos que no momento que a gente começa a entender mais sobre investimentos, são ciclos de mercado. Então, o que aconteceu no passado não é uma garantia que vai acontecer, né? Mas a gente já tem indícios de como é que funciona o mercado. O pior resultado de crescimento do Brasil dos últimos 30 anos, a gente teve agora Bolsonaro preso, a gente teve pandemia, todo ano do Brasil. O Brasil é um caos, nós estamos em 15%, estamos no dobro. Então nós temos sim um caminho muito grande para percorrer dessa queda de taxa de juros. E o que vai se beneficiar? A renda variável. E quem vai ganhar dinheiro? Quem vai participar das transferências de riqueza? Quem aprender a analisar ações, aprender a analisar fundos imobiliários. Por isso que nós fizemos esse convite da nossa imersão. Seja bem-vindo ao Holder Talks, o podcast aqui do Seja Holder, onde falamos sobre empreendedorismo, investimento e crescimento pessoal. E no episódio de hoje a gente vai falar aí de um cenário que a gente está passando, onde vai ter uma grande transferência de riqueza. Então fica até o final desse episódio para saber tudo sobre isso. Mas quem são os convidados hoje? Os convidados são eu e o Jonas. Claro, com Jonas, certeza. 34 anos, pai do Cauê, marido da Jéssica. Muito bem. Não, fala agora minhas certificações. As suas certificações, então, graduado em administração, empreende há mais de 10 anos, investidor há 6 e agora está fazendo MBA de investimentos. Especialista em investimentos, isso aí. Quero ver tu me apresentar. O Thiago é meu amigo, de longa data, é isso aí. Thiago, 35 anos, né? 35. Mais velho, pai da Lara. A Lara agora vai fazer um aninho, né, Thiago? Um aninho. Que dia? Agora é dia 28 de outubro. Perfeito. Marido da Joyce, formado em engenharia elétrica. Ó, tá bem. Viu só? Não, o cara é bom, eu lembro das coisas, Thiago. Está fazendo MBA também de planejamento financeiro, empreende já há mais de 5 anos, não, mais de 10 anos também. 9 anos. E investidor também há 6 anos. Tem que melhorar um pouquinho, né? Ah, não, mas é que eu fui só para confirmar a coisa, só para ficar mais despojado. Mas vamos lá, a gente já vai falar sobre tudo isso, sobre investimentos, então hoje vai ser bem focado em investimentos, mas não podemos deixar de agradecer aqui nossos patrocinadores, né? Primeiro aqui a Rimmel Beer, que nos disponibiliza o local aqui desse nosso episódio, nossa temporada, que tem sido especial aqui, e os nossos patrocinadores, Muscle Suplementos, Gardel Imóveis, Vidraçaria Stephens e Mecânica Rio Branco. E os nossos produtores, Beta Design Arquitetura e Us Filmes. Isso aí, pessoal. Então vamos falar um pouco desse conceito, né, que a gente trouxe, que é o conceito de transferência de riqueza, que já está começando. A gente não quer que você fique de fora, por isso que a gente resolveu fazer esse podcast aqui com a gente, falando desses conceitos, como funciona essa questão de transferência de riqueza, e também vamos responder depois algumas perguntas que vieram até nós. Então, pessoal, para entender um pouco esse conceito de transferência de riqueza, tá? Tem algo que a gente tem que entender, que é o efeito manada. O que é o efeito manada? É algo que acontece em determinados cenários, principalmente econômicos, agora falando de dinheiro, de investimentos, né? Onde tem aquelas Marias vai com as outras, né? Acontece uma certa questão, um certo cenário econômico e todo mundo começa a seguir a manada e entrar e começar a investir através desse cenário. E qual é esse cenário que eu estou falando? Bom, estamos com a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, em 15%, a Selic extremamente alta, né? Até lá na época que a gente teve lá o impeachment da Dilma, nós não tivemos uma Selic tão alta quanto nós estamos tendo agora. Isso faz com que a renda fixa se torne extremamente atrativa. E o que o pessoal do efeito manada, que não tem clareza dos investimentos, faz? Ele simplesmente pega o seu capital, que estava em renda variável ou qualquer outra classe de ativo, e começa a migrar para a renda fixa, porque ele acredita que ali estão as melhores oportunidades. Tanto é que a gente consegue ver hoje que a captação de recurso, por exemplo, em renda fixa, ela é muito maior do que fundos multimercado, que são fundos que investem em renda variável, e propriamente nas ações. Até a título de comparação, para a gente ter aqui uma base que eu trouxe aqui para vocês, se nós pegar, pessoal, nos últimos 12 meses, na renda fixa se captou em torno de 42 bilhões de reais. Em fundos multimercados, o pessoal retirou o capital dos fundos em torno de 283 bilhões de reais. E em ações, 70 bilhões de reais que o pessoal tirou. Então o pessoal está tirando o dinheiro da renda variável, no momento que a renda variável teoricamente está em baixa, e aplicando em renda fixa. Isso é o efeito manada. E por que a gente fala que estamos num cenário de transferência de riqueza? Porque, pessoal, a renda variável é onde ela te permite os maiores ganhos. A gente tem que ter a clareza de que a renda fixa nós temos um teto, um limite de rendimento. A gente não vai passar daquele teto. Ou é atrelado a Selic, ou CDI, ou é uma taxa já pré-fixada. E na renda variável, isso é ilimitado. O nosso ganho potencial é ilimitado. Então, quando a gente tem esse cenário de renda fixa alta,
automaticamente a renda variável está em baixa. E quando nós começamos a inverter o cenário, é quando a gente consegue ver a explosão na renda variável. Então, por mais que a gente tenha nesse ano já uma bolsa se valorizando 20%, se nós pegarmos os últimos 12 meses, ela se valorizou 7%. Ela não bateu nem inflação, praticamente, nos últimos 12 meses. Ela está par a par com a inflação. Então, a gente viveu por muito tempo, está vivendo um conceito onde a nossa bolsa de valores está como uma mola comprimida, é o conceito de mola comprimida. Ela está tão baixa, mas tão barata, que no momento que a gente tiver essa inversão de cenário, a gente vai ver a renda variável explodindo e aí acontece a transferência de riqueza das pessoas que souberam investir com clareza, souberam investir com estratégia, aportando em boas empresas, por exemplo, na renda variável, vão sim se beneficiar disso e ganhar muito dinheiro. E aí é nesse ponto que a gente sempre comenta, né? Aquela pessoa que ela não tem clareza sobre investimento, ela não entende sobre isso, ela acaba perdendo muito dinheiro justamente por estar fazendo essa migração entre classes de ativos. Então, tenta buscar, através desse efeito manada, sempre aquilo que está em alta. Agora, a renda fixa está em alta, vou migrar meu capital para a renda fixa. Aí, depois, quando acontecer o ciclo reverso, então, vai subir as ações, eu vou migrar para lá. E aí, não faz aquele efeito bola de neve que a gente chama, de deixar o dinheiro ali trabalhar e se multiplicar. Então, toda hora está fazendo essa mudança na sua carteira, e muitas vezes, aí, por não entender, em prejuízo, então está perdendo dinheiro, e acaba não conseguindo ter o efeito ao longo do tempo, do longo prazo. E como o Jonas comentou, então isso são efeitos que no momento que a gente começa a entender mais sobre investimento, são ciclos de mercado. Então, o que aconteceu no passado não é uma garantia que vai acontecer, mas a gente já tem indícios de como é que funciona o mercado. Então, falando ali da época de... Sempre diz, a história não se repete, mas rima. Mais rima, exatamente. Então, quando a gente vai olhar ali, trouxe alguns dados aqui também, então em 2016 a gente também estava com um patamar alto da taxa de juros, aconteceu realmente isso. E aí, quando a gente passou ali em 2018, 2020... que a taxa de juros foi caindo, se a gente for olhar ali a renda variável, ela cresceu muito, até por causa desse efeito aí de mola comprimida. Então, a gente pegar esses 4 anos aí, o Ibovespa ele cresceu em torno de 200%, fundos imobiliários 150%, e aí se a gente pegar ali renda fixa, marcação a mercado, que já é um outro ponto aqui, 210%. Então, tu entendendo esses ciclos de mercado, é uma possibilidade muito grande de ganhar aí um bom capital. E é isso que está acontecendo agora. A gente está com uma taxa de juros alta, mas futuramente isso é um ciclo onde ela vai reduzir. Então, quem souber investir da maneira correta, tem uma possibilidade muito grande aí de ganhar lá na frente. E aí aqui até deixo um convite que é da nossa imersão. Dia 29 e 30 de novembro, agora de 2025, a gente vai fazer a terceira imersão desse ano, terceira e última desse ano. Desse ano é a última, The Last Change. É a última. E lá a gente vai falar muito mais sobre isso, Então a gente vai falar sobre renda fixa, renda variável, vai mostrar esse ciclo de mercado, como é que avaliar, como é que a gente pode aí se proteger, diversificar, e são alguns assuntos que veio aí em relação às dúvidas também que a gente vai trazer hoje. Então o importante é o quê? É entender esses ciclos e de que forma que a gente pode ganhar dinheiro com eles. Isso. E uma questão interessante a gente trazer aqui também é que às vezes as pessoas só olham o valor nominal no final. Por exemplo, o Ibovespa está nas máximas. Jonas, Thiago, o Ibovespa está nas máximas, então agora não é hora de investir na renda variável. Só que o que a gente tem que entender primeiro é que o Ibovespa, na verdade, é um reflexo da produção das empresas, da produção de quantas empresas do Brasil estão gerando de receita. E aí, o crescimento desse lucro que as empresas estão gerando, teoricamente, deveria ser acompanhado pelo Ibovespa. E muitas vezes isso não acontece. Então, o que a gente vem acontecendo nesse cenário? As empresas passaram a ter lucros cada vez maiores, então as empresas estão crescendo o seu lucro, mas o preço não acompanhou. Então, embora o Ibovespa esteja nas máximas agora, ele está muito aquém do que onde deveria estar se formos pegar uma média histórica de relação preço-lucro, que é a relação do preço das empresas com o lucro que elas estão gerando. Então é importante a gente ter essa clareza e entender que não é porque o Ibovespa está nas máximas que não é mais hora de investir em renda variável. Muito pelo contrário. Sim, quem está deixando cada vez mais para trás vai cada vez perder mais. Sim. Como eu falei, a Bolsa esse ano já valorizou 20%. Então a nossa carteira já está tendo um ganho, a transferência de riqueza começou, mas ainda tem um longo caminho para ela. Ainda tem uma possibilidade, isso já está começando a mudar, esse movimento da taxa de juros já está mudando. A gente estava falando antes das gravações, sobre justamente essa perspectiva de juros futuros, onde já está reduzindo, que há um tempo atrás, aí, se a gente fosse ver
até 2035 em torno de 15%, agora 13%, mas ainda tem oportunidades, né? Até porque a taxa de juros efetiva no dia nem começou a baixar ainda. Exato. Né? Então pensa que a taxa de juros normal para o país, quando o país está numa crescente, vamos dizer assim, seria na casa dos 7%, 7,5%. Nós estamos em 15%, estamos no dobro. Então nós temos sim um caminho muito grande para percorrer dessa queda de taxa de juros. E o que vai se beneficiar? A renda variável. E quem vai ganhar dinheiro? Quem vai participar das transferências de riqueza? Quem aprender a analisar ações, aprender a analisar fundos imobiliários. Por isso que nós fizemos esse convite da nossa imersão. E aí entra sempre aquele detalhe, né? Ah, não, mas quando é que eu vou começar a investir? Né? Ah, não é a hora, não é o momento. Né? Ah, talvez agora bateu nas máximas, não vou esperar cair. Né? E é aquilo que a gente sempre diz, né? O importante é a gente começar a investir. Então você que está nos escutando, que daqui um pouco, eu não tenho um valor muito grande para investir. É importante investir com o valor que tu tiver, mesmo que começando com pouco, seja 50, 100, 200 reais, porque até para criar o hábito do investimento, esse que vai ser o mais importante no início. Né? Então são alguns pontos, é a gente criar o hábito do investimento, ou seja, a gente ter o controle financeiro, entender o quanto que a gente pode investir por mês para fazer esses aportes constantes, independente do valor, eu vou criando esse hábito. No momento que eu conseguir ter uma renda maior, consequentemente, eu vou investindo mais. Né? Então, ter esse hábito, ele acaba sendo importante e, querendo ou não, é aquela coisa, errar com pouco é muito mais fácil. Né? Então, eu não preciso juntar um grande capital de dinheiro para daí sim começar a investir na bolsa. Então, eu não vou aprender durante esse período e se eu fizer uma escolha errada, que normalmente é o que acontece para quem não tem um direcionamento, para quem não se capacitou em relação a isso, vai perder muito mais. Né? Então, imagina você perder ali, digamos, é o período de aprendizado, né? A nossa curva de aprendizado. Eu e o Jonas, a gente teve isso também, lá no início a gente fez escolhas que não eram interessantes, mas tu perder ali investindo 50, 100 reais é uma coisa, tu perder investindo 50, 100, 200 mil é outra, né? Exato. E tem uma coisa importante, tu comentou agora, será que é a hora certa? A gente vive no Brasil, pessoal. A gente vive no Brasil, e no Brasil, se a gente for puxar de forma retroativa, todo ano vai ter alguma coisa que vai fazer com que a gente pense, eu acho que não é a hora certa de investir agora. Basta puxar os últimos 10 anos. Os últimos 10 anos a gente teve impeachment de presidente, a Dilma, a gente teve Temer preso, a gente teve o Lula preso, a gente teve greves caminhoneiros, a gente teve taxa de juros de 2 dígitos, a gente teve o pior resultado do Brasil dos últimos 20 anos, dos últimos 30 anos, pior resultado de crescimento do Brasil dos últimos 30 anos. A gente teve agora Bolsonaro preso, a gente teve pandemia, todo ano do Brasil. O Brasil é um caos. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Só que, se for pegar também nos últimos 10 anos, a Bolsa se valorizou 150%. Então, se você realmente esperar um momento ideal, você vai cada vez perdendo mais oportunidades. E aí, dentro disso, tem a regrinha lá de 70-30. Né? Então, 70% do nosso patrimônio ele está relacionado aos 30% dos primeiros aportes que a gente fez, que é justamente esse efeito que a gente vai ter ao longo do tempo com os juros compostos. Então, essa bola de neve, juros sobre juros, no longo do tempo é o que vai fazer um retorno interessante para nós. Né? Então, esses primeiros aportes, eles são muito importantes que no longo prazo eles vão representar uma grande fatia do nosso patrimônio justamente pelos juros sobre juros. Exato. Vamos às perguntas? Vamos pelas perguntas. Primeira pergunta, tu já quase respondeu ela agora, né? Mas vamos lá. Quanto eu preciso ter para valer a pena começar a investir? É mais ou menos isso que tu comentou agora, está respondido. Mas enfim, resumindo só, pessoal, se a gente for pegar um período de 30 anos, por exemplo, e a gente for ver lá nosso montante final, tá? Vamos dizer, período de 30 anos de investimento, vamos dizer que o montante final foi R$1 milhão, tá? 70% desse patrimônio final, ou seja, 700 mil, foi representado pelos primeiros 30% dos aportes, ou seja, pelos primeiros 9 anos de aporte. Então, os primeiros 9 anos que você aportou, independente do valor, ele vai representar 70% do patrimônio final. Por quê? Por causa dos juros compostos. Pensem que se você investir R$100 agora, esses R$100, pessoal, para investido, ele representa R$3.500 daqui a 30 anos. Então, R$100 que hoje você economiza, por exemplo, mas investe, ele representa R$3.500 daqui a 30 anos. Então, esse é o poder dos juros compostos. Por isso que é a questão de começar sempre com pouco, mas começar. Não importa o valor, mas começar para criar o hábito. Boa. Outra pergunta aqui, então. Qual a quantidade de ações, fundos imobiliários e exterior na carteira? Então, aqui é importante a gente ter a diversificação em primeiro ponto. Então, a diversificação é que vai reduzir o nosso risco. Então, quando a gente vai olhar aí a fundo estudos, a gente pode ver
que quando a gente tem aí relacionado a ações, por exemplo, a partir de 15 ações, a gente vai ter um risco muito semelhante. Então, não tem uma necessidade de ter uma quantidade maior de ações, porque eu vou estar daqui a pouco pulverizando muito os meus investimentos. Então, a gente vai ter aqueles riscos sistêmicos e os não sistêmicos. Então, o sistêmico é aquele que vai afetar todo um segmento, como uma crise, uma pandemia, e os não sistêmicos são de determinados setores. Então, a partir de 15 ações aí, a gente não tem uma redução tão efetiva do meu risco. Então, já é interessante. Até porque, também, hoje, dentro da Bolsa Brasileira, também, se a gente for avaliar, a gente não tem um número tão grande de ações que passam nos nossos filtros aqui, por exemplo. É algo que a gente fala bastante aí dentro dos nossos cursos e imersões. Porque, às vezes, aqui a gente falando parece ser algo muito complexo. Mas no momento que a gente traz a metodologia, traz os filtros, fica muito mais fácil de investir. Foi muito legal que até na nossa última imersão a gente teve um depoimento, né, de uma menina que ela disse assim, ó, vim para cá, não sabia nada sobre imersão, mas apliquei aqui os filtros que vocês passaram e aí eu já entendi que essa empresa aqui não é interessante. Então é aquela questão de simplificar os investimentos. Dentro de fundos imobiliários aí a gente tendo aí em torno de 7, 8, até 10 fundos imobiliários a gente já consegue diversificar em diversas classes aí de fundos imobiliários mesmo, então isso é bem tranquilo. E no exterior, aí a gente também tem que ter uma maturidade um pouco maior em relação aos investimentos, né? Mas é interessante ali a gente diversificar também, seja em ações, em estoques direto lá, ou REITs, ou às vezes até como eu mesmo faço, eu faço lá e invisto mais em ETF, né? Então, de uma forma mais passiva, que a gente diz assim, né? Então mais tranquila, buscando ali alguns índices e alguns segmentos de mercado para que a gente tenha essa diversificação aí. É importante também salientar, pessoal, que no exterior, que a gente já comentou em ETFs, né? Se a gente for pegar hoje, grande parte dos investidores que querem investir diretamente em stocks e REITs não batem uma carteira de ETF, não batem um índice, que seria o S&P 500. Então, assim, ó, lá fora, a gente tem um mercado muito mais maduro. Né? A gente tem um mercado, obviamente, com muito mais liquidez, muito mais dinheiro circulando do que aqui no Brasil. Então, é muito mais fácil você encontrar discrepâncias aqui no Brasil, né, na Bolsa Brasileira, do que lá fora. Porque lá fora, cara, tem muita gente negociando e a coisa está muito mais perto do que deveria valer. Sim. Por exemplo, uma empresa, é difícil achar uma empresa excelente, extremamente barata. É muito raro, muito difícil. Então, não vai ter esses ruídos que nem tem aqui, né? Às vezes, notícia já tem boa parte dos investidores que estão migrando seu capital. Lá já é um mercado muito mais maduro, não acontece tanto isso. Exato. Pensa que aqui daqui a pouco tu pega uma empresa que tem uma liquidez diária de, sei lá, vamos dizer 5 milhões. Uma liquidez, ok, mais ou menos, né? Se vem um investidor de fora e aporta aqui 500 mil dólares, essa empresa já vai mexer com a ação, vai mexer com o preço da ação, porque é oferta e demanda. Agora, lá fora, as empresas têm liquidez de bilhões e bilhões de dólares. Então, realmente, não tem essa manobra de mercado, de certo modo, assim, ou um investidor com muita grana, não tem como ele manipular um preço de uma ação. Então, é um mercado mais maduro. Então, realmente, se você for investir lá para fora, o ideal é até investir por ETFs. E aí, tu não precisa ter tantos ETFs, por quê? O que é o ETF? É uma cesta de vários ativos. Então, um ETF da S&P 500, você está comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, com um ETF, um ativo, de certo modo, você já está extremamente diversificado. Então é esse cuidado que tem que ter também. E aqui dentro do Brasil, quando a gente fala de quantidade de empresas, é importante também entender qual é o objetivo da carteira, mas mais do que isso também saber que, se você está investindo em 5 bancos, você não está diversificado. Né? Então, às vezes o pessoal diz, minha carteira é focada em dividendos, aí vai lá, eu estou diversificado, tenho 5 empresas de energia e 5 empresas de banco. Não, você não está, você está extremamente concentrado. Então é bom também ter essa clareza de não querer assim, eu vou botar 20 empresas na carteira para diversificar, mas vai pegar 2, 3 setores só. Então é importante entender isso, que dentro dessa classe de ativos, a gente tem que também diversificar entre os setores. Né? Maravilha. Próximo. A tributação sobre os dividendos muda a forma de se investir? Não, boa pergunta. Acredito que, em relação à estratégia e ter que investir, isso não vai mudar muita coisa, né? Então, tu tem que pensar ali, analisar seus investimentos, ver perfil de investidor, montar sua carteira. Isso não vai mudar tanto pensando em filosofia de investimento, né? Pensando em longo prazo, escolher bons ativos, escolher boas ações, escolher bons fundos imobiliários. Quanto a isso, não muda. Mas, claro, em relação a questões de impostos, vai ter alguma coisa ou outra que isso vai acontecer.
Mas eu acho que assim, ó, também, desde o que a gente vem falando sobre isso, já mudou muitas coisas, né? Então, é importante Quando ficar... até saiu o podcast, já mudaram de novo. Aí a gente não sabe também, né? Então, é importante acompanhar isso para entender o que pode se refletir dentro dos seus investimentos e até mesmo de forma estratégica que tu vai fazer. Daqui a pouco vou vender algum determinado ativo ou não, como é que funciona. Mas o que a gente pode ver? Tem uma certa, se a gente for pegar de forma geral, uma desestimulação de um investimento de longo prazo, porque aí vai ter alguns outros impostos que não tinham, e aí a gente vai indo olhando cada caso, né? Então, por exemplo, sei lá, renda fixa, que às vezes tinha ali uma tabela regressiva se a gente ficasse mais tempo em relação aos investimentos, de 22 a 17,5, isso passa a ter lá... 22 a 15, né? 22 a 15, isso. Vai ter em torno de 17,5. Então, para quem investe no longo prazo, vai acabar pagando um pouquinho mais de imposto. Para aquela pessoa que está fazendo investimentos de curto prazo, já é um imposto menor. Então, são alguns olhares que a gente tem que ter. Antigamente não, mas agora LCA, LCI não tinha imposto, futuramente vai ter. Então, o que eu tenho que cuidar? Tem que olhar lá em relação a CDB, LCA, LCI, que a gente fazia esse comparativo, né? Já que tinha isenção, se valia a pena no longo prazo. Quando a gente vai olhar aí para ações e fundos imobiliários, a gente também tem que ter um cuidado em relação a isso. Pelo que se indica ali, questões de fundos imobiliários, não teria nenhum tipo de imposto. Já as ações, a gente passa a ter ali a regra de 60 mil no trimestre. Então, eu tenho que cuidar isso em relação à minha venda, então não é em relação a lucro. E aí a gente estava até comentando, e agora? Eu vou manter os mesmos percentuais ali em relação a ações e fundos imobiliários ou vou migrar um pouco mais minha carteira? Até porque a gente já está um tempinho mais, já investindo um pouquinho mais, já está pensando um pouquinho mais nos dividendos. Então, são pontos que você tem que entender em relação aos investimentos, em relação aos impostos para conseguir montar a melhor estratégia. Então, mas de fato, questões de investimento a gente tem que continuar fazendo, isso não tem muito o que mudar. Até porque, por exemplo, os fundos imobiliários, os dividendos ainda são isentos, mas as ações, se elas pagarem dividendo isso, agora, vai ser tributado em 10%. Então, por exemplo, quando a gente vai ver a relação de dividend yield, que é o quanto de dividendos tu recebe de uma ação ou do fundo imobiliário, a gente obviamente sempre faz essa base comparativa, embora a ação sempre tenha um potencial de crescimento maior. Mas se antes os fundos imobiliários pagavam, sei lá, 10% de dividend yield e as ações 8%, a gente tem que pensar agora que as ações vai acontecer alguma coisa. Ou elas vão continuar distribuindo dividendos, só que esse dividendo vai ser menor, porque ele vai ser tributado em 10%, ou elas podem começar a segurar mais capital para deixar no caixa da empresa, e aí reinvestir na própria empresa. Teoricamente, talvez tenha um ganho patrimonial maior, porém tu não vai ter os dividendos tão robustos quanto antes. Ou tem um terceiro ponto que é muito comum nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil ainda é feito, é pouco feito. O que a empresa faz? Ela começa a recomprar cada vez mais suas ações. E ela recompra e queima, entre aspas, suas ações. Fazendo com que, valorizar. Exato, tenha menos ações em circulação, isso faz com que a cota se valorize. Então é uma forma de gerar valor para o acionista, sim, comprar suas próprias ações, queima as ações, automaticamente a cota tem que se valorizar, porque o valor da cota que você vê em tela nada mais é do que aquele preço vezes a quantidade de ação que tem no mercado. Então aquilo ali é o valor de mercado da empresa. Se ela diminuir a quantidade de ações, o preço tem que aumentar, porque ela está valendo teoricamente o mesmo valor de mercado. Então o seu patrimônio cresce. Então lá nos Estados Unidos isso é muito comum, aqui no Brasil não é tão comum. Normalmente as empresas fazem esse tipo de recompra quando elas acham que as empresas estão baratas, inclusive agora, que nós falamos desse cenário de transferência de riqueza, as empresas da Bolsa, grande parte delas, estão recomprando e muito suas ações, porque estão extremamente baratas, as boas empresas e grande parte delas. Mas enfim, voltando a essa questão, então é um cenário que a gente vai ter que ver como as empresas vão se portar. Cada empresa talvez faça de um jeito diferente, mas o que a gente espera é que sim, o dividend yield das ações, elas acabem caindo um pouco mais do que a gente vinha tendo até agora. E aí vai manter ali a isenção até 600 mil no ano, seria em torno de 50 mil no mês, só que aí tem que cuidar porque vai contar tudo, Aí conta ali, sei lá, os investimentos, conta aluguel, conta uma série de coisas que daí tem que ficar ligado, antenado ali para
para entender até que ponto tu vai ter uma isenção ou não. Exato, isso é um pouco empreendedor, que tem uma empresa que faz retirada de lucro. Também. Tem que ter esse cuidado que, pô, até 50 mil tu continua sendo isento para retirar lucro. Acima disso, tu vai pagar os 10% também em cima desse lucro que tu vai estar retirando de capital. Perfeito. Outra pergunta aqui, tu pulou uma, tu viu? Pode ser. Volta. Ações pagadoras de dividendos são melhores que fundos imobiliários? Eu acho uma questão importante, o pessoal confunde, tá? Porque quando o pessoal vai para renda variável, o pessoal acha que a renda variável é arriscado, entre aspas, então tem que ter um potencial de ganho muito grande. Acho que o pessoal tem que entender realmente o que são fundos imobiliários. Primeiro ponto, que acho que as pessoas se confundem. E eu vou citar um exemplo aqui que vai ficar bem claro para vocês. Quando você compra um imóvel visando alugar esse imóvel para alguém e receber o aluguel, qual o seu objetivo? O seu objetivo é receber aluguel, correto? Você não vai todo dia ver o preço do imóvel que você comprou. Eu comprei uma sala comercial e botei para alugar. Você não vai todo dia ver quanto estão avaliando a sala comercial. Você vai se preocupar com o aluguel que você está recebendo, que esse foi seu objetivo inicial. Então a gente tem que entender que fundos imobiliários, pessoal, é a mesma relação. O fundo imobiliário, quando você comprar o fundo imobiliário, o seu objetivo é receber aluguel, porque são ativos reais. Você não vai ficar todo dia olhando o preço da cota, porque o preço da cota é o valor dos imóveis. Então, tu não precisa todo dia, não tem que ficar todo dia olhando aquele preço, aquilo ali não é importante num primeiro momento. O que você faz quando compra fundo imobiliário é querer receber a renda passiva, querer receber a renda do aluguel. Então, a gente tem que cortar, por exemplo, a relação de ações com fundos imobiliários. Tá? Fundos imobiliários, a mesma razão é com o imóvel físico que você compra para alugar. É essa relação que você tem que fazer. O foco é a renda passiva. Então, aquele preço da cota que todo dia varia, isso ali não é importante desde que você compre, obviamente, bons fundos imobiliários e saiba analisar fundos imobiliários, que tem essa mesma questão, existem filtros que a gente traz sempre dentro da nossa imersão, a gente ensina as pessoas a analisar os melhores fundos imobiliários e a montar uma carteira com a macroalocação ideal, certo? Porque são vários setores de fundos imobiliários, então você tem que entender isso, mas você tem que saber que a relação dos fundos imobiliários, ele é comparativo com os aluguéis, não com as ações, com os imóveis físicos, não com as ações, tá? Dito isso, as ações, obviamente, são empresas, então elas vão ter um potencial de crescimento muito maior. Obviamente que um prédio parado, ele tende a se valorizar com o tempo, mas vai ser reajustado ali a inflação, algo assim. Uma empresa, se ela dobrar o lucro dela em 5 anos, teoricamente ela vai dobrar de valor. Então a gente não pode fazer a relação dos dois, dizendo que um é melhor que o outro. As ações, o foco é crescimento, e sim, as empresas que estão mais consolidadas, elas já pagam mais dividendos, tá? Então é interessante você ter um potencial de ganho maior, claro, nas ações, porque você tem o dividendo mais a valorização, mas os fundos imobiliários você tem mais previsibilidade e mais segurança. Por quê? Porque a volatilidade, né, o quanto chacoalha a cota do fundo imobiliário... Chacoalha é bom. Chacoalha, né? Fica barbada daí. O quanto chacoalha a cota do fundo imobiliário é muito menor do que o chacoalho da cota de uma ação. Então você tem que ter essa clareza, tá? Dito isso, nós falamos da questão da tributação, então as ações das empresas vão passar, os dividendos vão passar a ser tributados, o que vai fazer com o yield delas provavelmente vai baixar, né, do que a gente estava acostumado. Então, se o seu foco é renda passiva somente, os fundos imobiliários vão ser a melhor opção. Vão ser a melhor opção. Agora, se você tem, daqui a pouco é novo, né, que nem nós, somos novos, né, Thiago? Ainda dá para correr um pouquinho de risco. E quer ali, além dos dividendos, mas também ter um potencial de ganho patrimonial um pouco maior, ok, aí as ações são a melhor opção. Então é importante ter essa clareza. Não existe melhor ou pior. Tu tem que ter os dois na carteira, tu tem que ter os dois. Agora, a relação que tu vai ter de percentual em cada um vai ser conforme a tua fase de vida, né? A tua relação com o retorno, com risco, desculpe, o quanto tu está disposto a correr risco. Então aí você tem que ter uma clareza para saber qual é o percentual melhor aí. Perfeito. Próxima pergunta, né? Não pulando agora aqui. Quanto do meu patrimônio devo investir no exterior? Então aqui a gente fala muito sobre isso, né? Também de entender o seu perfil de investidor. Também já falamos aí a questão, né, de ser um mercado mais maduro, então preciso aí ter um conhecimento maior, mas é importante a gente investir no exterior até para estar investindo de forma ativa, que a gente sempre fala, né, investindo em dólar mesmo, para se proteger também em relação à moeda. Então é mais uma forma de diversificar seus investimentos, reduzir seus riscos, tá? E aí a gente tem que entender de acordo com o perfil de cada um.
né? Então, lá dentro da imersão, dentro do curso, a gente mostra justamente isso, ó, qual o teu perfil e colocando algumas regrinhas, né, para facilitar isso, ó, quanto que eu vou ter em ações, fundos imobiliários, no exterior, quanto que eu vou ter daqui um pouco em criptomoedas, se eu for um pouquinho mais arriscado. Então, vai depender muito do perfil. A gente até estava falando ali nas nossas aulas, né, no Holderflix, né, que é a nossa comunidade de investidores, onde o pessoal perguntou justamente sobre isso, tá, mas como é que eu vou definir esse meu perfil de investidor? No início não tem muito o que fazer, que nem eu comentei lá. Cara, traz um pouco do que é a tua vivência fora dos investimentos, se tu é mais conservador, se tu corre um pouquinho mais de risco para entender isso, aplica aqui a nossa regrinha da tabela, né? E aí vai testando isso, vai vendo como é que tu se comporta em relação a isso. Mas é importante sim ter o exterior para que a gente consiga estar diversificado numa moeda muito mais forte. E aí tem um estudo que traz que a gente teria que ter pelo menos 18% aí para manter o nosso poder de compra, a desvalorização de moeda. Então isso seria um parâmetro também, né, em relação a percentual. Hoje, por exemplo, eu tenho definido lá que na minha carteira é 30%. Né, já tem alguns mentorados, por exemplo, né, onde a gente faz toda essa estratégia de investimento, a gente monta tudo isso, que eles disseram, não, aqui o Brasil é o terror, é um colapso, né? Quero ter 50%, 60%, quero estar mais exposto lá fora. Então, vai depender muito de cada um, mas é importante sim estar posicionado lá no exterior também. Perfeito, excelente, não tenho nada a contribuir. Boa. Vamos à próxima pergunta. Criptomoeda é investimento ou especulação? E aí, Josué, é investimento ou especulação? Cara, eu acho que é investimento. É investimento? E aí, tem que ir para a imersão ou não? Ele vai. Vai. Mas vamos lá, pessoal. Criptomoedas são investimento e especulação. É importante a gente entender aqui que criptomoeda foi algo criado por, muitas vezes não se sabe quem, certo? Com o objetivo de sanar algum problema, certo? Esse é o objetivo da criptomoeda. Toda criptomoeda é criada para sanar algum problema, a não ser as meme coins. Né? Tem lá o Elon Musk que criou sua meme coin lá e fica brincando lá com ela, ok. Quando a gente vai para a questão de resolução de problema, sempre tem um projeto por trás da criação da criptomoeda. E esse projeto pode acontecer e pode não acontecer. Então hoje, dentro do mercado de criptomoedas, a única moeda que na minha concepção não é especulação é o Bitcoin. O restante todas são especulações. Todas são projetos que estão por trás. Viu, José, acertou? Acertei, né? Todas são projetos que estão por trás que podem dar muito certo, mas podem dar muito errado. Então, por exemplo, depois do Bitcoin, beleza, tem a Ethereum, que já é muito utilizada para firmar os contratos inteligentes, e nós já temos uma certa curva de adoção, né, por inclusive instituições bancárias, para firmar contratos inteligentes, né, dentro da rede blockchain, dentro da rede de Ethereum. Então, ok, Ethereum talvez possa ser uma segunda moeda que está se consolidando um pouco mais. Mas, pessoal, fora isso, é tudo especulação de preço, tá? Agora, o Bitcoin já se provou realmente ser hoje uma reserva de valor. Por quê? Ele reúne todas as características de uma reserva de valor. Ele é escasso, então a gente sabe que vai existir somente 21 milhões de Bitcoins, certo? Não vai ter mais que isso. Ele possui um valor intrínseco, então ele tem um valor que é perceptível pelo mundo inteiro. A gente vê cada vez mais a adoção do Bitcoin crescendo em vários e vários países, inclusive países adotando Bitcoin como moeda, certo? Eu não acho que seja esse o caso, Bitcoin não é uma moeda, porque se eu posso pagar algo com um real que é inflacionário, ou seja, daqui a 5 anos o real vai valer menos do que vale hoje, porque eu vou pagar com Bitcoin que provavelmente daqui a 5 anos vai valer mais do que vale hoje. Não faz sentido, mas tem sim uma curva de adoção muito grande, então possui esse valor intrínseco. Fugiu a palavra agora, mas ele não é deteriorável. Então, um Bitcoin que foi minerado lá em 2008 era exatamente igual agora em 2025, ele não se perdeu ao longo do tempo, por exemplo, não é que nem o ferro ou o alumínio, que há anos atrás o alumínio valia mais que o ouro. Né? Há décadas e décadas passadas o alumínio valia mais que o ouro. Então, quando a indústria evoluiu e perceberam que o alumínio não era lá uma coisa tão escassa e ele também se deteriorava ao longo do tempo, ele passou a valer bem menos que o ouro. Tá? Mas, enfim, ele é imutável. Outra característica é ele ser imutável, ou seja, você não pode mudar um Bitcoin, ele simplesmente vai ser aquilo sempre, certo? E tem outra questão que talvez seja o que barra um pouquinho, que algumas pessoas ainda pegam, é a questão do longo histórico de aceitação. Então, uma reserva de valor, ela tem que possuir um longo histórico de aceitação. Por exemplo, o ouro. O ouro possui centenas de anos com aceitação
vendo ele como uma reserva de valor. O Bitcoin não tem centenas de anos porque foi criado em 2008. Porém, se a gente for pegar num mundo de tecnologia hoje que as coisas mudam cada vez mais rápido, a gente percebe sim, pô, tu tem ali 2008 até 2025 uma aceitação, uma crescente de preço do jeito que é o Bitcoin, já possui sim um valor ali que é perceptível por todo mundo, né? Então, se a gente for pegar uma pessoa, sei lá, há 300 anos atrás, pô, em 100 anos não mudava quase nada. Hoje, em questão de 2 anos, muda totalmente. Exponencial, né? Então, a gente tem que entender também que o cenário no qual a gente vive, as coisas mudam muito mais rápido. Então, o Bitcoin não é mais uma especulação, na minha opinião. Tá? É algo que tende a se valorizar assim ao longo do tempo. Se a gente for pegar a curva de adoção do Bitcoin, hoje ele está na mesma proporção que a internet estava nos anos 2000. Então, pensa o que era a internet nos anos 2000 para todo mundo, a novidade que era, e o que é hoje, ela se tornou comum na nossa vida. E o Bitcoin está no mesmo ponto de curva de adesão. Então, ele tem muito ainda a ser aderido pelas pessoas, ele vem crescendo muito e ele é escasso. Então, se cada vez mais pessoas quiserem Bitcoin e só vai ter 21 milhões de Bitcoin, a gente já está com 99% de Bitcoins minerados, o que vai acontecer com o preço? É óbvio, a oferta e demanda ele vai subir muito. Então, sim, eu acredito que o Bitcoin hoje é investimento. Eu comprar um Bitcoin hoje para segurar para daqui a 5, 10, 15 anos, com certeza vai ganhar, com certeza não, né? Muito difícil falar com certeza, mas na minha opinião vai ganhar muito dinheiro. Agora, as outras criptomoedas realmente é especulação por enquanto. Uma aula de criptomoeda quase. Viu só? Aí é muito bom. Outra pergunta aqui, então, como calcular o risco do investimento? A gente falou antes, né, a nossa carteira a gente vai montar de acordo com o nosso perfil e de acordo com a nossa percepção ali em relação a alguns riscos que a gente pode correr dentro dos investimentos. Claro que aqui a gente sempre tenta trazer, né, de uma forma muito mais tranquila e didática isso, né? Então, quando a gente vai trazer para formas mais de cálculo, isso vai ficar um pouquinho mais complexo, né? Vou falar um pouquinho mais para frente ali em relação a isso e de que forma que a gente pode facilitar a nossa vida em relação a isso. Mas aqui, dentro do Sage Holder, um ponto que a gente olha bem importante em relação a risco é fazer uma análise SWOT ali dos investimentos. Então, eu vou olhar para dentro de um determinado investimento, determinado ativo, né? Então, eu vou olhar questões internas de forças e fraquezas e vou olhar questões externas de mercado, de oportunidades e ameaças. É claro que isso aqui vai ser um pouco subjetivo, né? Então, o que eu avalio como sendo talvez algo totalmente disruptivo pode ser que para outra pessoa não. Então, isso vai ser também, querendo ou não, de acordo com cada perfil. Então, eu avaliar isso e vou colocar um peso dentro da minha carteira, né? Então, aqueles ativos que têm um risco maior, eu vou colocar um percentual menor, e aqueles ativos que têm um risco menor, eu posso colocar um percentual maior. Então, dentro de uma análise de carteira, de balanceamento de carteira, a gente faz isso, né? Então, a gente mostra como fazer isso. Lá para os mentorados também a gente já trabalha isso de uma forma bem mais prática e ajudando eles a fazer isso, que é trazer isso de uma forma muito mais simples, com algumas regras, né? Então, a gente definir esses percentuais entre o que a gente entende que é mais arriscado e o que tem um risco menor. E aí a gente vai colocando percentuais. Então, a gente vai fazer isso tanto para uma macroalocação, como o Jonas comentou antes, né? Então, dentro das classes de ativo, quanto para dentro de cada classe de ativo. Então, vou lá para determinadas ações, vou fazer essa análise de risco e vou ver quais ações têm um risco maior, talvez eu vou deixar um percentual menor, então, na minha carteira de investimento, e aí aquelas ações que têm um risco menor, eu posso ter um percentual maior. Ou segmentos que têm uma perenidade maior, né? Então, tem uma tranquilidade maior, sei lá, bancos, energia, eu vou ter daqui um pouco um percentual maior porque é muito mais seguro. Então, eu vou montando a minha análise de risco dentro da minha carteira. E o que isso é interessante? Quando a gente monta essa diversificação, a gente pode ver que uma carteira bem diversificada, ela tem um risco menor do que se a gente fosse olhar de forma individual os ativos que estão nessa carteira, né? Ações ou outros ativos que possam ter um risco maior. E aí, de que forma que a gente faz isso? A gente faz isso através dessa análise, SWOT, por exemplo, dos investimentos, mas a gente pode ter índices lá, como índice Beta e Sharpe, que eles vão medir um pouco desse risco. Só que aí, como eu falei antes, calcular isso é uma coisa mais complexa. Mas daí a gente pode trazer através de ferramentas onde a gente simplifica isso, a gente consegue ver esses índices, como, por exemplo, o índice Beta, que vai medir
a volatilidade em relação ao Ibovespa, por exemplo. Então, vou ver como é que está a volatilidade das ações que eu estou escolhendo, se elas estão com uma volatilidade maior, um risco maior ou menor em relação a isso. E o índice Sharpe eu vou ver como é que está o meu retorno em relação ao risco que eu estou correndo em relação a esses investimentos. Então, quando a gente já tem uma didática em relação a isso, uma ferramenta que consegue nos passar isso, fica muito mais fácil. Até porque isso aí a gente não encontra de forma muito acessível. Então, às vezes, a gente tem que pesquisar lá. Mas que nem hoje a gente já tem, dentro das nossas mentorias, uma ferramenta que vai nos disponibilizar todos esses valores. Então, fica muito mais fácil. Mas, claro, o primeiro ponto é a gente partir dentro de uma análise SWOT, entender mais ou menos qual é o risco de cada investimento e dar pesos dentro da nossa carteira. É isso que vai fazer com que a gente corra menos riscos em relação ao nosso perfil de investidor. Né? E aí é o que eu falei antes, a gente vai ter que ir com experiência, não tem jeito. Né? A gente vai ter que investir, entender, ver como é que é também a nossa percepção em relação às oscilações. Então, estou vendo meu patrimônio oscilar mais ou não. Como é que é a palavra mesmo? O saculejo? O chacoalho. O chacoalho dos nossos investimentos, para ver se a gente fica tranquilo ou não, porque os investimentos têm que trazer tranquilidade. Então, esse risco vai estar associado muito ao nosso perfil. Né? Então, de uma forma geral é isso. Tem algumas questões mais técnicas aí, que são esses índices que vão nos guiar, que é aquilo que a gente gosta também de trazer os investimentos de uma forma muito mais objetiva. Quando a gente coloca essas regras, quando a gente traz essa objetividade para dentro dos investimentos, ele fica muito mais fácil. É a mesma coisa que a gente fazer quando a gente monta a estratégia do nosso investimento e coloca esses percentuais, fica muito mais fácil de investir. Eu não preciso ficar analisando entre todos os meus investimentos a qual que é o melhor momento. Não, o que tiver fora do meu percentual, o que tiver mais para trás é ali que eu vou investir. Então, hoje, quando a gente vai fazer os nossos investimentos, em torno de 5 minutos a gente consegue investir. A gente vai lá na planilha do stakeholder, olha o que está mais para trás nos percentuais, vai lá e investe. Não tem muito o que ficar pensando, é aquilo ali. Então, é muito importante a gente montar essa estratégia de investimento, investir um tempo aí nessa estratégia da nossa carteira, porque depois fica muito mais tranquilo. Isso. Até dando exemplo dessa questão do SWOT, a gente comentou que a análise é mais subjetiva muitas vezes. E até dando exemplo para vocês entenderem essa questão da subjetividade dessa análise, vamos dar exemplo da Apple. Né? A Apple hoje, quase 50% da sua receita vem do iPhone. Sim. Para algumas pessoas isso pode ser considerado uma força, porque mostra um potencial enorme das pessoas que têm iPhone, elas trocam por um iPhone novo. Ou pode ser uma fraqueza. Sim. Porque as pessoas podem pensar, se dá um problema no iPhone, a Apple vai cair muito essa receita. Percentual muito grande dessa receita. Exato. Então, a análise SWOT, ela sim, acaba sendo subjetiva conforme a nossa percepção também de mundo. Experiência de cada um. Exato. Próxima pergunta. Quais ações devem se beneficiar com a queda das taxas de juros? Boa pergunta, bicho. Bom, pessoal, quais ações então devem se beneficiar? A gente comentou no início essa questão de mola comprimida, né? Mas, claro, tem alguns setores que tendem a se beneficiar mais do que outros, tá? Quais são esses setores? Por exemplo, lembrando que não é nenhum tipo de indicação para investir nesses setores, tá? Porque o primeiro que eu vou falar é um setor horrível. O varejo. O varejo é um setor que sim, tende a se beneficiar com a queda da taxa de juros. Por quê? Porque no momento que a gente está com a taxa de juros muito alta, o dinheiro se torna caro. Então, pegar um empréstimo, financiamento se torna muito caro. Então, as empresas do varejo, elas necessitam de uma economia pujante para as pessoas conseguirem ir lá comprar sua geladeira, comprar seu fogão, comprar seu sofá, enfim. Então, o varejo tende a se beneficiar sim com essa queda de taxa de juros, tende a melhorar seus resultados. Outro setor que tem se beneficiado bastante é o setor de construtoras focadas em Minha Casa Minha Vida. Então é a mesma questão da questão do custo do dinheiro. Sim. Hoje, né, o custo do dinheiro para você pegar um financiamento é muito caro. Por quê? Porque quando você vai pegar um empréstimo, você só pode comprometer até 30% da sua renda. Então isso às vezes o pessoal não entende. Tá, mas por que o financiamento está mais caro? Por quê? Se a taxa de juros é mais cara, a sua parcela é mais cara. E se você só pode comprometer 30% da sua renda, você precisa que essa parcela caiba nesses 30%. Se a taxa de juros é mais cara e a parcela é mais cara, é mais difícil de você se enquadrar. Sim. Agora, no momento que a taxa de juros cai e o juro fica mais barato, é mais fácil de você se enquadrar nesses 30%. Então, por exemplo, empresas incorporadoras que são mais focadas em Minha Casa Minha Vida, como a Kirby, por exemplo, né, é uma dessas incorporadoras, elas tendem a se beneficiar sim. Porque com a queda da taxa de juros, automaticamente deve sim ter ali como é que é a palavra? Me fugiu a palavra agora.
O impulso. Deve sim ter um impulso novamente para as pessoas de mais baixa renda, que vão lá comprar sua Minha Casa Minha Vida daqui a pouco, que tenham a capacidade de enquadrar né, a sua parcela dentro da sua renda. Então, acho que para mim são os dois setores ali que mais devem se beneficiar com essa queda da taxa de juros. Isso a gente pode ver até, às vezes, setores de serviços essenciais também, né? Quando a gente vai pegar aí empresas de energia, empresas de saneamento, normalmente elas têm que fazer investimentos, né, dentro da sua infraestrutura e pensando também muito no longo prazo, né? Então, no momento que elas conseguem uma taxa de juros menor, elas vão melhorar ou vão expandir seus negócios dentro dessa parte de infraestrutura. Porque normalmente, para tu fazer, sei lá, uma rede de transmissão, né, mudar uma rede de saneamento é um custo elevado. Então, no momento que tu consegue ter uma taxa de juros menor, né, tu consegue aí investir nessa parte de infraestrutura e sim ganhar no longo prazo. Né, porque não vai pegar uma taxa de juros muito alta, fazer um investimento todo em infraestrutura e isso não se retornar depois. Então, também são empresas que acabam podendo ser beneficiadas aí com uma taxa de juros menor. E claro, né, a taxa de juros mais baixa, a economia mais pujante, vai favorecer o mercado como um todo. Né? Então, tem algumas empresas que são mais alavancadas também, que o custo da dívida também se tornou mais caro e essas empresas estão sofrendo muito. Né? Então, tem empresas lá, como a Rumo, por exemplo. A Rumo é uma empresa que daqui a pouco ela vai se beneficiar também mais com essa queda de taxa de juros. Então, algumas empresas que possuem endividamento um pouquinho maior, elas com certeza com a taxa de juros mais alta, o juro da dívida se torna mais caro e elas passam uma situação um pouquinho mais complicada. Porque o retorno que o seu negócio tem que dar, né, tem que ser superior aos juros que eles estão pagando, obviamente, senão não se sustenta. Então, com a queda da taxa de juros, o mercado como um todo acaba ganhando, né, de forma de ele acaba crescendo mais, certo? Perfeito. Então vamos lá, né? Aqui a gente conseguiu responder boa parte. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta? Tem mais algumas? Como é que nós estamos de tempo aí, José? 40 minutos. Aí já tá meio pesado. Então né? eu vou fazer essa aqui é uma pergunta que vai dar treta. Por isso que eu vou perguntar para ti responder, tá, Thiago? Essa é uma treta. Como você... Mas eu sou o que sou mais tranquilo. Exato, porque se eu falar, quando vai dar treta vai ser maior, então deixa o Thiago responder. Como você vê o papel do gerente do banco hoje? Como você vê o papel do gerente do banco? Em relação aos investimentos. Cara, eu vou pegar a minha experiência em relação... Hoje eu não escuto muito, né? Então não posso avaliar, eu não posso dizer em relação a isso. Gentleman, né? Mas por causa do que eu entendo hoje sobre investimentos. Mas pegar há um tempo atrás, né, eu acho que a questão, eu acredito que é muito... Às vezes ele vai estar direcionado ao que ele precisa fazer. Né? Então a gente já teve até casos de pessoas aí que conversaram, que trabalharam em bancos e que tinham um direcionamento. Tu tem que fazer isso aqui. Né? Então isso não vai ser... ele não vai te oferecer talvez algo que seja tão interessante para o teu futuro como investimento, mas como banco. O banco ele tem que dar retorno. Né? Então ele vai olhar em relação a isso. Olhando a minha experiência quando eu não tinha relação a investimento, nunca tive algo voltado do gerente do banco me explicando mais sobre investimentos ou mostrando outras oportunidades em relação àquilo. Né? Então, não de uma forma muito mais consultiva, que nem a gente faz aqui dentro do Stakeholder, ou seja, entender sua necessidade, entender seu objetivo financeiro e apresentar algo, mas simplesmente dizer, vi que tu tem um dinheiro aqui parado no banco, vamos colocar aqui que vai render um pouquinho mais, só deixa aqui ele investido por um tempo. Ou seja, não é uma coisa que busca ver a tua necessidade em relação em relação ao teu dinheiro, em relação ao teus objetivos financeiros, né? Então esse acaba sendo o principal ponto que eu vejo assim, né? E aí a gente vê por um outro lado, né, onde a gente também já conversou com pessoas que trabalham dentro de banco que também não tem muito esse treinamento para o próprio gerente, né? Então às vezes nem ele tem conhecimento, ele está vendo ali o que está sendo ensinado para ele em relação a isso, né? Então acho que isso é uma coisa que ela pode e deve mudar muito, porque é o que a gente sempre fala aqui. Não tem nenhum problema de tu ter um assessor, ter um gerente de banco, alguém te direcionando em relação aos investimentos, mas tu tem que entender se aquilo faz sentido para ti. Né? Então, a gente sempre fala, o que vai te trazer dinheiro realmente é o teu negócio, é o teu emprego, é isso que vai te trazer dinheiro. Os investimentos eles vão potencializar. Então, não quero me envolver com isso, não quero perder tempo, eu vou buscar uma mentoria, eu vou buscar um consultor, eu vou buscar um assessor, mas eu tenho que entender se aquilo ali se está de acordo com o meu perfil e se o que ele está me ofertando realmente faz sentido ou não.
né? Então, esse é o principal ponto, né? Mas, dentro da minha experiência, sempre foi essa, assim, não via nada que estava mostrando de acordo com a minha necessidade de investimento, né? E me explicando sobre aquilo, só tentando me direcionar para algo que eu não sabia se fazia sentido ou não naquele momento. E sempre cuidar com o conflito de interesse, né? Exato. Acho que essa é a questão principal que acontece com profissionais hoje do ramo de investimentos, é a questão do conflito de interesse, né? Então, às vezes, tem que entender o que é bom para ti e não é bom para a pessoa, né? Inclusive, a gente já teve algumas questões aqui relacionadas com propostas, né, para o Seja um Holder aqui na nossa região, mas a gente não aceita essas propostas porque vai gerar conflito de interesse e aí vai ferir os nossos valores. Então, se fere os nossos valores, a gente obviamente não vai aceitar, né? Ou a gente se torna um excelente profissional de investimentos, sim, recomendando e auxiliando as pessoas para aquilo que realmente importa para elas, né? Ou daqui a pouco a gente vai se corromper para um sistema e não é isso que a gente quer. Então, perfeito, é algo que realmente a gente cuida bastante, né? Vamos para a pergunta de ouro? Vamos para a pergunta de ouro. Isso aqui é um ponto interessante, né? Porque assim, ó, antes de a gente começar o podcast, sempre, cada gravação de cada episódio, a gente diz para o convidado, ó, fica tranquilo, aqui é uma conversa. Não é a ideia a gente ficar te entrevistando aqui, é uma conversa, então tu pode perguntar para a gente, né? E aí eu sempre ficava pensando, tá, mas ninguém nunca nos perguntou, tá, mas retornando essa pergunta de ouro para nós, né? Exato. E aí hoje o Jonas disse, não, vamos responder a pergunta de ouro ou não vamos? Não, vamos responder sim. É isso aí. A gente tem a vantagem que a gente pode pensar o dia inteiro, pode, né? Pensar um pouquinho mais, né? É. E aí realmente eu fiquei matutando isso, né? Então a nossa pergunta de ouro ela é justamente assim, ó, qual o melhor conselho que você já recebeu? Né? Então é entender em relação a isso. E aí pensando, a gente tem durante a nossa trajetória de vida, a gente vai evoluindo e cada conselho, cada aprendizado que a gente vai tendo com mentores ou com outras pessoas que têm experiência acabam nos auxiliando muito e nos impulsionando, né? Faz com que a gente consiga aí achar alguns atalhos em relação a muitas coisas, né? E a gente busca muito isso, né? A gente vai em imersões, a gente vai atrás de mentores, de pessoas que tenham experiências maiores, que já passaram por que a gente está passando, né? E tenta buscar ali algum tipo de conselho, algum tipo de direcionamento. Porque dentro disso a gente sempre fala, ó, tem dois custos, eu vou ter o custo do dinheiro ou o custo do tempo. Né? Ou seja, eu posso, dentro dos investimentos, eu posso ficar errando e tentando, é um custo de tempo, eu vou ter muito mais tempo até conseguir aprender alguma coisa, eu tenho o custo do dinheiro, que é o quê? Eu vou pagar alguém lá, né? Eu vou fazer um investimento para que eu consiga acelerar o meu processo em relação a isso. Né? Então, aqui a gente já fez diversos cursos e treinamentos com valores bem consideráveis também, onde nos moldaram muito o que a gente é hoje. Mas voltando aqui e vendo o que fez muita diferença na minha vida, né, acho que é um conselho que foi muito da minha mãe e da minha avó, que elas disseram lá no início, assim, quando eu tinha, 14, 15 anos, eu queria muito a questão, quero ir trabalhar. Não quero trabalhar para ganhar meu dinheiro. Né, que eu falo, eu sempre já tive uma visão de poupador, eu sempre guardava meu dinheiro e eu queria fazer esse dinheiro acumular. E aí quando eu comecei a entender isso nessa idade, eu pensei assim, não, quero trabalhar. E aí lá elas falaram muito, agora não é o momento de tu trabalhar, é o momento de tu estudar, de tu aprender. Então me incentivaram muito a realmente estudar. E aí foi ali que eu fui fazendo curso técnico, depois fui fazendo a engenharia, e aí realmente foi o que mudou a minha realidade. Se lá talvez naquele momento eu ficasse muito preocupado no dinheiro e não no conhecimento, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque eu não teria tido um curso técnico que fez com que eu tivesse já uma remuneração melhor lá com 18 anos, eu não teria ido para a engenharia, né? Eu não teria empreendido talvez. Né? Então, acho que esse foi o melhor conselho que eu tive, porque mudou totalmente a rota, mudou totalmente até algumas questões até familiares, assim, em relação não tinha muita gente na família que empreendia, não tinha muitas pessoas que tinham feito alguma graduação, não tinha alguma pessoa que tinha feito engenharia. Então isso me colocou num outro cenário totalmente diferente do que se eu não tivesse ido para o conhecimento. Então naquele momento eu não entendia, eu acho que isso quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai entendendo o que a minha mãe, o que meu pai, o que minha avó me disseram, acho que agora começa a fazer mais sentido. Agora que a gente também é pais, né? Aí a gente começa a entender um pouquinho mais em relação a isso.
E lá não era uma questão de, não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro, não, acho que foi muito esse direcionamento, ó, é o momento de tu investir em conhecimento e não se preocupar com dinheiro, que isso vai fazer uma diferença muito maior lá na frente, e é isso que a gente vê também, né? Quando a gente investe em conhecimento, o nosso salto, a nossa evolução é muito maior do que a gente ficasse preocupado simplesmente no dinheiro ou em algo em curto prazo. Então, acredito que esse seja o melhor conselho que eu tive até hoje. Excelente. Então, bom, o meu melhor conselho que eu já recebi, acho que foi... Eu li acho que uma vez num livro isso aí. Eu não lembro onde eu li ou se eu ouvi de alguém, mas foi algo que me marcou profundamente. Que é... Alguém me falou assim, eu li no livro em si, que é no momento que todo mundo deita no travesseiro, as pessoas pensam somente nos seus problemas. Ou seja, ninguém está nem aí para os seus problemas. Todo mundo está preocupado consigo mesmo no final. Então a pessoa não está nem aí se tu tem um carro bonito, se tua família é maravilhosa, se tu está viajando todo dia. Porque a gente vive num mundo onde infelizmente as aparências muitas vezes elas se sobressaem frente ao que a gente é de verdade. Né? A gente às vezes passa uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade em realmente ver a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela aparenta. E aí nesse mundo de aparências, a gente fica às vezes preocupado em querer fazer com que as pessoas gostem da gente, fazer com que as pessoas nos vejam, no nosso caso talvez como autoridade, nos vejam que a gente tem conhecimento daquilo que a gente está falando aqui. E isso pode em alguns momentos nos afastar da nossa essência. Então no momento que a gente entende que, quando eu deitar de noite no meu travesseiro, os únicos problemas que eu vou pensar são os meus. Tiago, quando deitar no travesseiro, vai pensar nos dele. Josué, quando deitar no travesseiro, vai pensar nos deles. No dele. Então ninguém está nem aí para os seus problemas. E isso faz com que tire um peso enorme do que a gente tem que tentar apresentar para os outros. Então não tente apresentar para os outros algo que você não é só para impressionar os outros. Eu acho que isso não faz sentido para ninguém. Só que no momento que a gente realmente pensa que quem a gente tem que alegrar, quem a gente tem que deixar para cima, vamos dizer assim, é nós mesmos em primeiro lugar sempre, e depois a nossa família, que são as pessoas que estão conosco no dia a dia. Né? As pessoas muitas vezes elas não têm a empatia de tentar se colocar no lugar dos outros, ou ver só uma cena bonita e acha que aquilo ali é a vida da pessoa, mas todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós reagimos de forma diferente aos problemas. Daqui a pouco tem algo que para mim pode ser extremamente perturbador, que para o Thiago pode ser tranquilo, mas é o meu jeito de lidar e é o jeito dele de lidar. Então pare de se preocupar com a aparência, pare de se preocupar com os outros, pare de se preocupar com o que os outros vão pensar da tua forma de agir. Haja conforme os seus valores, conforme os seus princípios, e é isso que eu levo na minha vida e busco ser verdadeiro em tudo que eu faço. E em tudo que eu faço eu busco gerar retorno para minha família, que são no fim das contas as pessoas que vão estar do meu lado, as pessoas que vão me apoiar, as pessoas que veem minhas dores e as pessoas que me levantam quando eu estou para baixo. Então acho que esse é o melhor conselho que eu recebi. Quando você deitar no travesseiro, é os seus problemas que você vai pensar, e isso acontece com todo mundo. Então pare de se importar com as outras pessoas. Pô, muito bom. Estouramos o tempo, né? Agora o encerramento é contigo. Comigo? Contigo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco em mais esse episódio do Other Talks. Eu espero que a gente tenha conseguido com essa, colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês com esse conceito da transferência de riqueza. Se você ainda não investe, pessoal, passou da hora. Você ainda tem tempo. O melhor momento de investir foi ontem e o segundo melhor é hoje. Então, para isso, nós temos a nossa imersão no dia 29 e 30 de novembro, no qual a gente vai ensinar vocês a investir do mesmo modo que a gente investe e fazer com que você tenha a capacidade de ter os mesmos retornos que a gente tem. E eu já falei várias e várias vezes, eu não tenho problema nenhum em falar. Eu saí, pessoal, de dividendos de R$1,10 para hoje mais de R$60 mil de dividendos recebidos nos últimos 5 anos. Você também pode ter esse resultado, mas você precisa começar, precisa tomar uma decisão e parar de adiar o seu futuro e adiar a sua liberdade financeira. A gente está aqui para te pegar pela mão e fazer com que você consiga atingir os seus objetivos. Dia 29 e 30 de novembro vão ser 2 dias que a gente vai estar contigo o dia inteiro para te ensinar a investir como a gente investe. Então, muito obrigado mais uma vez por estar conosco nesse Other Talks. Jamais esquecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, O espaço aqui, a Rimmel Beer, que nos cede esse espaço lindo para gravar o nosso podcast. Os nossos patrocinadores, a Músculo Suplementos, Gardel Imóveis, Vidraçaria Stephens e Mecânica Rio Branco. E os produtores desse podcast,
Beta Designer Arquitetura, e Rafa Borghetti, que é Os Filmes. Us. Os Filmes. Isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, abraço. Valeu.